Olá, seja bem-vindo a mais um Faz o Curious. O meu nome é Pedro Lopes. E eu sou a Beatriz Custódio. E hoje vamos falar sobre interações medicamentosas. Sabia que alguns dos alimentos ou suplementos que está a tomar podem interferir com os seus medicamentos? E já pensou nas consequências que isso pode ter na sua saúde? Então fique connosco nos próximos minutos e saiba as respostas a estas e outras perguntas. A dose correta ou ótima de um medicamento é muito importante. Esta dose deve ser alta o suficiente para um medicamento ser eficaz no tratamento de uma determinada doença, mas baixa o suficiente para não causar efeitos adversos. Podem ocorrer variações da concentração ou quantidade de um determinado medicamento no organismo, como resultado das interações entre vários agentes, nomeadamente entre medicamentos sujeitos a receita médica, medicamentos de venda livre, drogas recreativas, suplementos alimentares, produtos de ervanária ou até mesmo com alimentos. A todos estes tipos de interações, passíveis de alterar a concentração de um determinado medicamento no organismo, chamamos de interações medicamentosas. O efeito que um determinado medicamento tem sobre uma pessoa pode ser diferente do esperado se esse medicamento interagir com outro ou outros medicamentos que a pessoa esteja a tomar. Nesses casos, falamos de interação entre medicamentos ou interações farmacológicas. Por outro lado, se houver uma modificação do efeito esperado de um determinado medicamento na sequência da ingestão de determinado alimento, bebida ou suplemento, falamos de interação entre medicamento e nutrientes ou de interação medicamento-suplemento. Por último, devemos ainda considerar as situações em que outras doenças que o doente apresenta interferem com o efeito de um determinado medicamento e, nesses casos, falamos de interação fármaco-doença. Os efeitos das interações medicamentosas geralmente são indesejáveis e, por isso, nocivos. As interações podem aumentar a ação de um ou mais medicamentos, resultando em efeitos adversos ou toxicidade, ou diminuir a ação de um ou mais medicamentos, resultando em tratamentos ineficazes. No entanto, nem tudo é mau. Em alguns casos, os médicos podem utilizar as interações medicamentosas conhecidas e previsíveis com o objetivo de produzirem um determinado efeito terapêutico benéfico. Por exemplo, se eu tiver um medicamento A que interfere com a transformação do medicamento B, resultando no aumento da sua concentração no organismo, eu posso usar o medicamento A para aumentar a eficácia do medicamento B ou aumentar o intervalo entre tomas. Mas vamos tentar perceber melhor como é que tudo isto acontece. Os medicamentos que ingerimos, por exemplo, comprimidos ou cápsulas, passam primeiro pelo estômago, depois pelo intestino e fígado, antes de serem absorvidos para a corrente sanguínea e por essa via atingirem todo o organismo. Muitos fármacos são absorvidos mais rapidamente se o estômago estiver vazio, mas nem sempre isso é verdade. No caso de alguns medicamentos, pode ser necessário ingeri-los com alimentos de modo a que sejam absorvidos mais lentamente ou de forma a reduzir os seus efeitos adversos. Outros devem ser ingeridos com alimentos ricos em gordura porque facilita a sua absorção. Há outros ainda que necessitam da acidez do estômago para ser feita a sua absorção, não devendo, por esse motivo, ser tomada em conjunto com antiácidos. Depois de atingir a corrente sanguínea, o nosso organismo elimina os medicamentos através da urina ou das fezes. Muitos fármacos são removidos do organismo tal como são, de forma inalterada, pelo rim através da urina. Outros fármacos são primeiro metabolizados no fígado, isto é, são transformados no fígado através de enzimas, que são uma espécie de máquinas catalisadoras de reações químicas, antes de serem eliminados através das fezes ou da urina. Mas vamos explicar melhor como é que isto funciona. Temos aqui uma máquina que vai funcionar como a nossa enzima e vamos imaginar que temos, por exemplo, um medicamento e que este medicamento não é absorvido ou não é ativo desta forma. Ao chegar ao fígado, este medicamento vai ser transformado pelas tais enzimas que eu estava a falar, que são as tais máquinas que funcionam como catalisadores de reações e, por esta via, são divididos ou são alterados de forma a que o produto dessa reação seja finalmente absorvido pelo organismo, ou seja, tenha o seu efeito ativo, ou seja, excretado através desta transformação. Alguns fármacos têm o potencial de acelerar ou retardar estas reações químicas enzimáticas que ocorrem no fígado e isto pode causar grandes variações na concentração sanguínea de outros medicamentos que também usem a mesma enzima. As interações medicamentosas são frequentes e há vários fatores que podem aumentar o risco delas ocorrerem. Um dos fatores mais comuns resulta do facto de frequentemente um doente ter vários médicos assistentes que lhe prescrevem diversos medicamentos, sem que cada um deles tenha total conhecimento do que o outro médico prescreveu. O aumento da esperança média de vida e o envelhecimento da população a que temos assistido em Portugal, mas também em geral na Europa e no mundo, faz com que haja cada vez mais doentes com múltiplas patologias e, consequentemente, polimedicados, isto é, a tomar mais do que um medicamento para controle das suas doenças de base, sejam ela a hipertensão arterial ou a diabetes mellitus. Além disso, os profissionais de saúde podem não ter conhecimento de todos os medicamentos, e em particular de suplementos alimentares ou produtos de ervanária que o doente possa estar a tomar.
o que, associado a algum desconhecimento sobre todas as potenciais interações dos fármacos que prescrevem, pode aumentar o risco de interações. Para prevenir as interações entre medicamentos, há algumas regras que pode seguir. Consulte o seu médico farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento novo, incluindo medicamentos de venda livre e suplementos alimentares como ervas medicinais. Faça uma lista de todos os medicamentos que está a tomar. Mantenha-a atualizada e reveja-a periodicamente com o seu médico ou farmacêutico. Faça uma lista de todas as doenças e fale com o seu médico ou farmacêutico sempre que lhe seja prescrito um novo medicamento. Tente fidelizar-se a uma farmácia. Se o conhecerem e souberem quais são os seus problemas de saúde, quais são os seus medicamentos que toma habitualmente, poderá ajudá-lo a verificar possíveis interações. Informe-se sobre o objetivo e ações de todos os medicamentos que lhe sejam prescritos, incluindo sobre os possíveis efeitos secundários dos medicamentos. Antes de tomar, informe-se sobre como tomar os medicamentos, sobre o horário do dia em que eles devem ser tomados e se podem ser ingeridos com outros medicamentos ou com alimentos. Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar medicamentos de venda livre ou suplementos alimentares. Verifique se as suas doenças ou os medicamentos que está a tomar podem ser afetados pelos novos medicamentos. Tome sempre os medicamentos tal como lhe foi indicado e fale com o seu médico ou farmacêutico se sentir qualquer sintoma que possa estar relacionado com o uso de um medicamento. E caso seja seguido por mais do que um médico, certifique-se de que cada médico tem conhecimento de todos os medicamentos que está a tomar. E por hoje é tudo. Esperamos que tenha gostado, mas antes das despedidas, veja o que preparámos para si no próximo episódio do Pfizer Curious. Ficou curioso? Então não perca a próxima edição e não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal de YouTube da Pfizer Portugal. Até breve.